surpreende, o Mourinho assim, é português, é referência para eles e tal, mas às vezes até pelo jeito de jogar. Agora o Abel também, né, é um time bom, né? Pegou um time bom para treinar também, um elenco muito bom, uma boa estrutura, né? Já veio Daqui a algum chegar na tempo final com o talvez o Abel vai Santos. ter que se daqui a pouco ele vai ter que se é, entendeu? Daqui a pouco ele vai Já ter veio que o se Abel provar chegar na também. final da Agora Libertadores com o time do Santos. é uma boa referência para ele o Mourinho ou Sormani? Tem muita coisa para a gente falar dessa conversa aí, né? Vai lá. Olha, William, é o seguinte, eu não gosto do Mourinho, entendeu? Eu não gosto por conta, por uma questão filosófica, porque ele é um técnico retranqueiro. Eu não gosto de retranca. Eu não gosto de retranca. Eu não gosto. Então, eu não, é uma questão filosófica. Eu não estou dizendo que ele não é bom. Eu não estou deixando de reconhecer os méritos, os trabalhos feitos pelo Mourinho. Não é isso. Ele tem mérito no que fez. Ele tem uma filosofia que vai de encontro ao que eu acho. Não vem ao encontro, vem de encontro. Ela se choca com as minhas ideias. Então eu não gosto do Mourinho. O Abel falar, eu quero ver dirigir. O Porto foi o time fora da curva. O Porto foi o time fora da curva. Porque todos os outros times que o Mourinho dirigiu e foi campeão eram grandes equipes. Grandes equipes. Ele menciona a Inter. Foi campeão da Champions League. Tinha o Júlio César, que na época era o melhor goleiro do mundo. Tinha o Lúcio, que era um dos maiores zagueiros do mundo. Tinha sido campeão com a seleção brasileira e jogado no Bayern, fazendo uma grande temporada. Pô, tinha o Zanetti, que é uma instituição dentro da Internacional. Tinha o Samuel Eto'o, tinha o Pandev. Era um grande time. O time do Porto, eu concordo. Foi um time que veio comendo por fora e foi campeão. Mas é o ponto fora da curva. Nunca mais ele repetiu aquele trabalho. E ontem foi eliminado de maneira vexatória pelo Dinamo de Zagreb da Europa League, da Liga Europa. Venceu em casa por 2-0, perde o jogo fora de casa por 2, vai para a prorrogação e perde a prorrogação por 1-0. Um time muito superior, entendeu? Eu não gosto, eu jamais teria como referência a mim o Mourinho. Ele fala, mas o Barcelona tinha grandes jogadores? Tinha. Mas aquele Barcelona entra para a história porque o Mourinho, o Guardiola, faz o Barcelona jogar daquele jeito. O Barcelona não jogava desse jeito do Guardiola anteriormente à chegada do Guardiola. Ele tem um início de trabalho, mas aquele jeito, aquela maneira de jogar, a troca de passe, a marcação alta, jogando com o zagueiro só, o Mascherano fazia muitas vezes a saída de bola. Ele não estava preocupado com a zaga. Se tivesse preocupado com a zaga, ele tinha pedido para os caras contratar um zagueiro para jogar junto ao lado do Piquet. Ele colocou lá o Mascherano com 1,5 m de altura para jogar de zagueiro. Entendeu? Então, gente, o cara monta um time, ele vai para o Bayern de Munique e monta um timaço que não consegue ser campeão da Champions, mas já é a base para os times que vêm depois dele e ganham 2 Champions também. Entendeu? Eu não gosto, eu não estou dizendo que ele não é bom. Eu não gosto do Mourinho e ele jamais seria a minha referência. O trabalho que o Hans Flick faz, por exemplo, no Bayern de Munique, é um trabalho que eu tomaria como exemplo o que o Klopp faz no Liverpool e fez no Borussia. Isso, para mim, é referência. E fez no O Mainz. que o Mourinho faz, sinceramente... E fez no Mainz, hein? No Mainz. É bom lembrar que o Klopp também já roeu osso. Exatamente. O que o Mourinho faz não me agrada. Eu, se fosse dono de uma equipe, porque na Europa é basicamente assim, né? Com raríssimas exceções, eu jamais contrataria o Mourinho para ser meu técnico. Ele não ganha nada há muito tempo. Ele não faz um trabalho sólido há um bom tempo. Me surpreende o Abel Ferreira dizer que o Mourinho é referência para ele. Mas, William... Eu ouvi uma voz do além aí... Ele não falou em referência técnica. É o Facinca. É o Facinca. Fala aí, Pascoal, já aciona o Facinca. Fala aí, Pascoal. Ele não falou em referência técnica, em armação do time. As reverências dele são porque o Mourinho abriu as portas do futebol português para novos técnicos portugueses. Pelo menos foi isso é inquestionável. Do que ele disse. Isso é inquestionável, isso é verdade. Isso é verdade.
Isso é verdade. Então, esse é o mote dele. E ele dizer, ele ganhou com times que outros não ganhariam, que o Porto era um time que ele fez jogar, mas o Porto também tinha um time legal, gente. O Porto, campeão do mundo, não era um time qualquer, era um time legal. Era um time muito bom. O Mourinho deu lá o jeito dele para fazer o time ser campeão do mundo. Correto. Acho ótimo que isso tenha acontecido. Mas eu vou dizer um negócio para você. O Mourinho, ele faz coisas que Deus duvida, né, gente? Conseguir perder a classificação ontem na Liga Europa é um negócio de maluco, com 2-0 no primeiro jogo. Porque bota todo mundo atrás. E aí depois vai culpar os jogadores. Teve jogador que não estava num dia. Teve jogador que não jogou o que eu esperava. Então tira o cara. Tira o cara. Se não está jogando, tira o cara durante o jogo. Bota a culpa nos outros. É aquele negócio de transferência de responsabilidade que a gente acabou de falar do Rogério Ceni. Vale pro Mourinho. Ele nunca erra. Ele nunca tá ruim. Ele nunca fez uma escalação errada. Ele nunca botou o time para jogar na retranca. Assumiu botando culpa nos outros. Assumiu botando culpa nos outros. Nós ganhamos, aqui nós ganhamos, nós perdemos todos. Ele falou isso. O que ele citou foi a falta de atitude da equipe. Mas os jogadores... Entrou com um salto do tamanho de Wembley. Mas ele jogou os caras na fogueira, meu senhor. Você faz isso. Botou os caras na fogueira. Os jogadores não estavam no nível que eu imaginava. Que é isso? Tira os caras então. Isso aí tá parecendo... Tinha um programa humorístico em São Paulo chamado Show de Rádio. Tinha um cara que imitava um técnico de futebol, aí ele falava assim, olha, eu não gosto de citar nomes, mas fulano, beltrano, cicrano, então tá citando, pô. Quer dizer, tá assumindo e dizendo que os outros jogaram. Acho que é assim. Eu não gosto de citar nomes, mas o Birubiru, hoje, aí, era um programa humorístico, mas em sendo um técnico, né? O Sormani colocou muito legal essa questão ideológica. Eu também, filosoficamente, eu não teria o Mourinho como meu técnico. Mas entendo, e uma vez numa conversa com o professório, ele falou isso. Olha, tem ali uma ilha. Você vai atacar a ilha por mar ou por ar? Qual é o melhor jeito de atacar essa ilha? Há mais de uma maneira de se jogar futebol. Eu respeito isso. Agora, só acho que a referência aos nossos ouvidos, até exagerada ao Mourinho, vem muito do fato do Abel ser português, reverenciá-lo pelas conquistas, por ter conseguido mais tendo menos. Eu acho que o Abel se colocou muito bem nesse sentido. No contexto do que o Abel está falando, perfeito. Agora, quem vê o Abel, o time do Abel, não, principalmente sendo brasileiro, né? Porque aqui a gente trabalha muito com os estereótipos absolutos. Eu também não esperava uma referência tão elogiosa ao Mourinho. Eu achava que o Abel era de uma outra escola. Um pouco mais para cá. Mais respeito. Vai, Facinca, é contigo agora. É assim, o Mourinho é um cara que ele tem 25 títulos na carreira, com 2 Champions League e 2 Ligas Europa, fora as 8 ligas nacionais que ele tem, mais as Copas, enfim, é um cara que é um multivencedor por onde passou, tá? O meu problema com o Mourinho é o mesmo do Sormani. É o como. Das 8... Então, só que assim, das 8 ligas em que ele venceu, que é onde se mede desempenho, em 5 ele teve todos os números absolutos. Inclusive numa delas, que é uma das mais difíceis da história, não a liga em si, mas não aquele torneio do ano, mas o tamanho do torneio que é a Liga Espanhola, ele tem um recorde de melhor ataque absoluto com 128 gols com o Real Madrid, né? Então, peraí. Então, não dá pra falar que ele é um retranqueiro, sendo que de 8 ligas em que ele venceu, em 5 ele teve melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo, maior número de vitórias, com recordes absolutos. Então não é um retranqueiro. Ele é um cara que ele joga um futebol... Ele pensa antes na defesa, você não tem a dúvida. Claro, mas sim, ele pensa antes na defesa, mas não deixa de atacar. É um cara extremamente vertical. Como esses gols foram feitos? Você pode contestar que recentemente o personagem José Mourinho... Você pode contestar que o personagem José Mourinho, recentemente, tem sido mais nocivo à correlação com os atletas do que o trabalho em si, correto. A ideia de futebol dele é uma ideia que ainda se sustenta e muita gente até pratica a ideia dele de futebol. Não acho que o Mourinho é um retranqueiro, mas acho que o Mourinho, em muitos momentos, na ideia da correlação interpessoal, mina o elenco. Porque no Chelsea foi assim, ele brigou com jogadores importantíssimos.
Um Hazard acabou brigando com ele. No Manchester United acabou brigando com o Pogba, com outros caras. Então, no próprio Real Madrid, chegando até em alguns momentos ter rusga com o Cristiano. Então, o que mina o trabalho do Mourinho é: eu sou o Special One. Eu sou o maior de todos os tempos. Então, essa leitura dele muito egocentrista, que ela é boa em alguns momentos, mas ela é nociva em outros, mina um trabalho de um cara que é multivencedor, multicampeão e ganhando jogando bem.